Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu queria dizer para vocês aqui que a lição dessa semana, ela tem a ver com a maneira errada das pessoas verem as coisas e, mais uma vez, Jesus faz correção. Lembre-se que na imagem tem lá um óculos, uma pessoa que está embasada pela Bíblia e tem uma defesa respaldada, onde é quebrado a lente da incredulidade, onde o outro grupo, no caso os líderes judeus, né, eles estavam ainda com a dúvida, ou seja, tinham uma crença deturpada. E o porquê eu estou dizendo isso? Na lição de domingo, falando sobre o milagre dos 5.000 pessoas, né, 5.000 homens, da multiplicação dos pães, existia uma crença de que viria Jesus uma pessoa que era provedora. E eu falei para vocês isso também, baseado no comentário da Bíblia NVT. E só ficaria nessa provisão? Não. É tanto que Jesus depois atribui a ele como o pão da vida, embora ele tenha feito pão fisicamente. Na lição de segunda-feira, este verdadeiramente é o profeta. Acreditava-se também naquela época que um profeta realizaria grandes feitos. E esses feitos seria para impressionar a pessoa de tal forma que ele assumiria um reino político. Jesus veio dizer que o reino dele não era deste mundo. Então, assim, o que Cristo queria trazer para eles é a verdadeira personalidade de sua divindade, quem de fato ele era. É tanto que ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu já existo, eu sou aquele que tem vida por mim mesmo. É claro que, de acordo com o Evangelho de João, Jesus passou a ter uma natureza humana, coisa que ele não tinha antes. E na lição de hoje, a cura do cego também nos traz uma mensagem diferente. Existia-se crenças, irmãos, de que as pessoas, quando estavam em condição de doença, sempre era por questão de pecado. Aí, quando se vai para o Antigo Testamento, aqui o autor separou pelo menos dois personagens. Né? Ele colocou, para um texto generalizado, de Êxodo 20, verso 5, onde aqueles que vivessem no pecado, eles teriam atribuição aos seus filhos. Só que a gente deve levar em consideração o seguinte: os filhos não sofreriam as consequências dos pais, mas de acordo com a conduta dele, os filhos, infelizmente, levariam aquela conduta deturpada do seu pai. Lembre-se de Davi. Olha os filhos que ele teve. Olhe para Adonias. Olhe para Absalão. Olhe para Aminon. Condutas totalmente desenfreadas, errôneas por conta do próprio pai, e Ellen White confirma sobre isso. Então, eles foram assim porque o pai era errado? Infelizmente, foi a consequência de uma vida de pecado, embora Davi depois tenha se arrependido. Mas a vida que ele viveu antes dos filhos nascerem levou àquela condição, e os filhos acabaram andando de forma desregrada. Porém, no capítulo de 2 Reis 5, falando sobre Geazi, é interessante essa expressão, porque fala que ele teria a lepra de Naamã por conta de quê? Por conta de que, assim como Naamã não se importou com o seu poderio e se importou em realmente levar em consideração a cura milagrosa que Deus iria realizar através do profeta, já Geazi visou mais os bens materiais. Então foi uma troca que aconteceu. O que Naamã tinha, que foi liberado por uma contrição de coração e um reconhecimento de quem é Deus, foi de fato transferido. E os bens que ele queria oferecer a Eliseu não fez nenhuma menção. Já Geazi, além de ter infelizmente mentido feio naquele momento, né, quando ele fala que vieram dois viajantes que estão conosco, dá-nos alguma coisa. Aí ele, pela mentira, ele vai dar-lhe. O presente foi tão grande, irmãos, que o texto do livro de 2 Reis 5 descreve que o próprio Naamã mandou dois ajudantes levar lá. Ele pediu 35 moedas, ele deu 70 moedas, ou seja, 70 quilos. Foram muita coisa que ele deu, o dobro do que ele pediu. E festas e roupas festivais. Então, assim, lamentavelmente, aquele ali foi uma atribuição de pecado imediato, porque acabou ele incorrendo em uma consequência de um mal que o seu coração pervertido o levou. Uzias também de igual forma. Uzias foi aquele rei, irmãos, que queria oferecer incenso no santuário, no templo. E o sacerdote chega para ele e fala assim: você não pode fazer isso. Essa é uma atribuição só dos sacerdotes. E a lepra nasce em sua testa. O texto descreve bem claro que ele é retirado de lá e vive fora. É tanto que quem reina no seu lugar é seu filho Jotão. E ele fica lá leproso até a sua morte. Então ali foram consequências de pecado que eles fizeram. Então, diante dessas situações, os discípulos tinham esse conceito. Mas, irmãos, com certeza, se eles atentassem para a pessoa de Jó, eles não teriam esse conceito. Olha o que aconteceu com Jó e quem causa a doença em Jó. Não tem nada a ver com Deus. O próprio Jó, quando fala assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor,
Nós sabemos, irmãos, que não foi Deus que tomou. Deus foi o responsável em dar tudo aquilo? Sim. A subtração, como nós bem sabemos, não foi de Deus, mas foi do próprio Satanás. Mas Jó não sabia daquilo, então ele escreveu dessa forma. Diante dessa situação, os discípulos acreditavam que a pessoa, quando estava na condição de pecado, era porque estava sofrendo, na doença, era porque estava sofrendo decorrente de algum pecado. E isso não tinha. Imagina só um Deus que puniria uma pessoa de tal maneira que os seus filhos sofreriam por todo o tempo. É tanto que a expressão ali, quando é dita assim, agora você terá lepra na mão para sempre. E essa expressão lepra na mão para sempre não quer dizer que agora ficou uma coisa sem cura. Depois a gente vê Geazi se encontrando com algumas pessoas, dá-se a entender que, embora ele fosse leproso, ele não ficou no vale dos leprosos. Teve um momento que ele teve acesso a algumas pessoas. Bem, independente dessa situação, o que a gente deve levar em consideração aqui é o seguinte: nem toda doença é atribuição de pecado. Jó é um exemplo disso. Olhe para Jacó, no capítulo 48, o verso 1. E Jacó adoeceu terrivelmente. Qual foi o pecado que Jacó tinha feito? Jacó viveu uma quantidade boa de dias, de tempo de vida. Mas chegou a um momento que ele acabou adoecendo. E a doença é consequência do pecado, mas não consequência de uma punição de Deus por conta daquilo lá. Existem casos e casos. O paralítico de Cafarnaum era decorrente ao pecado, que ele queria o perdão. E ele estava naquela condição por conta do pecado que ele tinha cometido. O paralítico do tanque de Betesda também de igual forma. Jesus chega para ele e fala, olha, não peques para que não te suceda algo pior. Então, esses dois elementos, a gente vê que a consequência da sua doença foi uma vida desregrada, mas não se deve atribuir todas as vezes assim. E, infelizmente, aqui os discípulos fazem essa pergunta, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Poxa vida, é uma visão bem ferrenha, bem triste da pessoa de Deus. Castigar uma pessoa de nascença em pecado. Essa é uma demonstração clara da atividade divina, porque para esse mendigo, ele era muito conhecido naquela época desde seu nascimento. É tanto que os discípulos, quando falam para Jesus, eles falavam consciente de quem ele era. Quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus não faz isso. Agora, só para a gente fechar aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, quando Jesus faz lodo, irmãos, e pede para que ele vá no tanque de Siloé, o capítulo, o capítulo 9 e o verso 14 descreve assim, Jesus foi visto como transgressor porque misturou. Olha só o que é que diz o texto. Capítulo 9 e o verso 14. Pois foi no sábado que Jesus misturou a terra com saliva e o curou. Para um judeu, naquela época, de acordo com o Talmud, com a Mishnah, de acordo com as suas tradições e com seus conceitos de lei, a pessoa poderia colocar ou a água no olho ou talvez só o barro. Mas se você mistura, você automaticamente está fazendo um trabalho. E quando Jesus faz aquela mistura e coloca sobre ele, aquilo foi visto como algo de pecado. Então, assim, a visão que eles tinham era terrível em relação a essa questão. O comentário bíblico adventista descreve que a pessoa, como estava com dor de dente naquela época, ela poderia misturar água ou colocar vinagre em sua boca com um pouco de água e bocejar para que aliviasse a dor de dente. Porém, quando era no sábado, ele não podia fazer esse bocejo. Ele teria que pegar o vinagre e engolir, porque se ele bocejasse, o trabalhar das bochechas também envolveria do bocejo, envolveria trabalho. Era terrível a maneira como eles viam a questão do sábado. E aqui Jesus mostra que o sentido real de quem ele era e o sentido real da guarda do sábado era totalmente diferente da visão que eles tinham. Então, Jesus cura aquele homem. Em vez de eles ficarem felizes por aquilo, eles passam a perseguir aquele homem de tal forma que acaba também perseguindo a Cristo. Essa foi a outra cura realizada no sábado. Das 7 curas que Jesus fez, essa me parece ter sido a segunda cura. Mas o que ele quis fazer foi evidenciar a sua divindade, mais uma vez, em uma cura que ninguém nunca tinha visto. Assim como o paralítico tinha 38 anos, ali no tanque de Betesda, esse aqui é desde o seu nascimento. Não sabemos a idade desse cego, aquele que era cego, não sabemos, mas com certeza foi um tempo muito longínquo. Independente do tempo de doença, a cura quando chega, ela chega de imediato. E Deus realiza isso na pessoa de Cristo. Que eu e você possamos entender que por mais difícil que seja a nossa situação, Deus é nosso refúgio e fortaleza e o seu socorro é presente em meio à dificuldade. Deus te abençoe e te conceda um bom dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra
e pela certeza de que Cristo, quando atua em nossa vida, ele atua sem nenhum tipo de inquietação em relação ao tempo. Assim como aquele homem que foi cego de nascença e recebeu a sua cura, assim como aquele paralítico que também era paralítico por 38 anos e foi curado, nós acreditamos que, independente do tempo que vemos a sofrer, o Senhor sempre realizará a cura em nossa vida. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. E esse texto de hoje está embasado no capítulo 51 do livro O Desejar de Todas as Nações. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.